A paz do Senhor, queridos, bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical de Jovens. E hoje nós estaremos falando sobre a vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Estamos aqui com o presbítero irmão Anderson, mestre Anderson. E aí, Anderson, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, Alinor, estar aqui de novo. Espero que vocês tenham uma boa aula hoje. Fique conosco, rapidinho já voltamos. A vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Que aula, hein? Fechando esse trimestre onde nós percorremos as páginas de 2 Pedro e agora concluindo com a vinda do Senhor. Não poderíamos concluir de melhor forma, falando sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. O texto do dia nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda, que alguns a considerem tardia, e a tônica da lição é esta, esse contraponto entre aqueles falsos mestres, aqueles que desconsideram a vinda de Jesus, considerando-a tardia ou inexistente. Em contrapartida também dá esse tom, da longanimidade, porque ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A síntese diz: embora os descrentes zombem da promessa da volta de Jesus, os cristãos confiam na sua promessa e aguardam esperançosamente a sua vinda. Anderson, de pronto, há pessoas que zombam da vinda de Jesus e da promessa? Acho que qualquer cristão nem tão genuíno já consegue atestar esse fato. As pessoas ao nosso redor costumam zombar da nossa esperança, zombar do fato que esperamos um Salvador. Alguns nem acreditam no Salvador. Sim. E isso não é algo novo, é algo que já era lá da época da primeira igreja. E tanto dentro como fora, como aos arredores, mas no meio eclesiástico, fora do meio eclesiástico, existem pessoas que zombam da nossa esperança. Eu julgo importante, claro, a Bíblia é importante por si, mas em meio a tantos falsos mestres, falsos líderes, a tantas apostasias, tantos enfrentamentos que a igreja primitiva tinha, esta era mais uma delas. Essas pessoas que tentavam desconstruir essa experiência perene que havia nesses primeiros discípulos, nessa primeira igreja, de se encontrar, inclusive considerando que era algo muito presente, Jesus havia acabado de ser assunto ao céu, ser relevado, e eles não imaginavam que ele poderia demorar, como está demorando, entendendo que é um propósito para isso, como veremos. Exato. Mas eles viviam isso de uma forma muito, muito presente. Nós vemos isso, por exemplo, nas cartas de Paulo, a 1ª e 2ª Tessalonicenses. E ele conclui, então, trazendo isso a lume, encerrando a sua carta dessa forma. Perfeito. Enquanto característica, a nossa lição vai trazer no seu primeiro tópico, dizendo, ou falando sobre aqueles que zombam da vinda de Cristo, trazendo aqui essas prerrogativas postas a estes, que muito pode ser também creditado, de uma forma geral, aos apóstatas, aquelas questões que nós já trabalhamos nas lições anteriores. Mas, entre outras coisas, ele vai falar um pouquinho aqui sobre que eles são escarnecedores, não é? O que a gente poderia falar sobre isso, esse escárnio, São pessoas que pegam aquilo que é sagrado, pegam aquilo que é verdadeiro, pegam aquilo que é puro e fazem algum objeto de gozação, tiram sarro com o intuito de fazer com que a pessoa se sinta mal, e geralmente tratando de coisas que são preciosas para alguém. Então, por isso que fere. A esperança da vinda de Cristo para nós é a maior esperança que pode existir. E eles pegam justamente aquilo que é precioso para nós e transformam aquilo num objeto de pouco valor, alguma coisa inexistente, como se nós fôssemos tolos e coisas nesse sentido. É um escárnio, uma zombaria, uma situação bem chata, constrangedora e que incomoda bastante aqueles que... Eu penso até, nós que acompanhamos as mídias, de uma forma geral, e essas coisas assim nos vêm pelo Facebook, e os Instagrams da vida, há muitas enquetes, É isso que se diz, esse termo que se usa?
Também não sou especialista, mas acho que são essas... Quer dizer, a mídia está usando muito disso, né? Esse humor negro, que faz humor em cima da religião, da religiosidade. Sim. Sobretudo, considerando, né, que o protestantismo brasileiro, né, ele está se evidenciando. Nós temos aí um presidente, né, uma primeira-dama, que ela é evangélica, as pessoas acabam, né, ridicularizando muito isso. Então a gente vê algumas esquetes, eu acho que esse que é o termo, né, falando sobre isso, né? E eu vejo às vezes cristãos compartilhando isso, sabe? Brincando com o sagrado, brincando com essas coisas. Eu acho que nós devemos ter um cuidado, porque nós somos aqueles, às vezes, se não cuidarmos, que acabamos fazendo circular, ecoar essas coisas, esses escárnios. Né? Eu concordo, e eu sempre pego no pé da juventude quando eu tenho oportunidade de lecionar ou de pregar com relação ao cuidado com as coisas sagradas. E nesse teu exemplo acabamos sendo propagadores daquilo que nos ofende. Perfeito. E uma mentira contada várias vezes começa a se tornar uma verdade. Daqui a pouco a gente já não sabe nem mais no que a gente crê, se é verdade, se não é. Enfim, uma série de problemas que flui daí. Ainda que estes façam, e eu não sei se não se justifica de forma nenhuma, né? Eles o façam, mas às vezes sem compreender a fundo, a nossa lição, ela coloca no ponto 2 do primeiro tópico, que estas pessoas que o fazem no propósito de desconstruir, o fazem a partir de um raciocínio herético. Eles fazem com propósito realmente de desconstruir a fé das pessoas. Aí nós temos isso, por exemplo, teologicamente, em algumas religiões e algumas veias teológicas que não consideram, né, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Alguns fazem, inclusive, uma leitura, né, que ele veio apenas trazendo um ensinamento, que são os gnósticos, né, Anderson? Perfeito. Outros que ele já veio e ele veio apenas, né, espiritualmente, ele não veio em carne. Então, há muitas teologias que elas podem enredar, né, os nossos crentes que não têm um cuidado de ler a Bíblia e entender a lógica do arrebatamento, né? E quando a gente fala disso, a teologia por trás do arrebatamento. Claro. Tem uma série de seitas também que foram criadas nos últimos tempos, o próprio Adventismo, o próprio Mormonismo, né, que colocam Jesus como uma figura não essencial, não central, não fundamental dentro da revelação de Deus, mas só mais algum profeta que apareceu e que outro veio para completar aquilo que ele veio para iniciar ou para fazer parte. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para a Bíblia, para ter essa visão, chama-se teologia bíblica, que é aquela mensagem do começo até o fim, Gênesis 1 até o Apocalipse, né, como que tudo está amarrado. Ter um cuidado muito grande em procurar entender quem é Deus, como ele se revelou, qual que é o propósito, para a gente não pegar algumas porções disso e criar uma outra teologia que foge daquela teologia bíblica que tem uma mensagem geral. E muita gente tem feito isso. Porque existem algumas questões que eu não digo de ordem especulativa, são questões que nos geram algumas dúvidas, né? Os pré-tribulacionistas, e nós o somos, né? Enquanto uma concepção tradicional pentecostal, mas tem os midi-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, mas tem aqueles que desconstroem totalmente essas questões, desconsiderando, né, como tu disseste, né, a própria figura de Cristo como a segunda pessoa da Trindade e a sua vinda. Porque a sua vinda está diretamente ligada, a todo o contexto bíblico, a revelação bíblica, o propósito de Deus para o homem e o final de todas as coisas. Exatamente. E ao fazerem isso, é claro, como eles não têm fundamento bíblico, porque não passam pelo crivo da exegese, né, eles acabam estabelecendo, como diz a lição, alguns argumentos falaciosos, são essas famosas falácias. E aí? Pastor. Como se prevenir das falácias? Bom, a falácia é aquele argumento que uma das premissas ela é falsa né, e tenta forçar uma conclusão lógica. Eu não sei se a gente teria tempo aqui também para destrinchar tudo que está nos arredores desses argumentos filosóficos, né? Mas é muito comum a gente ver hoje as pessoas usando de falácia ou tentando forçar alguma coisa para justificar algum pensamento que geralmente é de interesse próprio, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter na construção de um raciocínio, de uma lógica bíblica. Por isso, como foi dito já em outros momentos, a nossa fé ela precisa ser baseada racionalmente. Há uma razão para a gente crer. Sim. Há uma construção.
E qualquer coisa que foge daquilo ali, qualquer coisa, né, puramente irracional ou puramente desconectada daquilo que deveria ser o natural dentro da construção daquele pensamento, tem que ser rejeitado. Você não pode ficar alimentando aquilo, nem trazendo aquilo ali para dentro de um ensinamento, porque foge do evidente, do lógico, daquilo que a gente consegue conceber com a nossa mente. E uma das falácias que eles utilizavam é dizer que, não, isso não vai acontecer porque a Terra está aí desde sempre, né, como se desconstruindo o sobrenatural, porque eles, de forma empírica, nunca viram. Quer dizer, então, é aquilo que diziam, eu não me lembro agora o nome do pré-socrático, mas dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Né? Quer dizer, então, se o homem, ele por si só, não tem essa experiência, de outro modo não seria verdade. Exato. E é por isso que Pedro, o pescador Pedro, vai trabalhar todo um argumento, né, mostrando que na história e na própria palavra, na própria Bíblia, Deus interviu através do sobrenatural. Sim. Então o fato de eles não participarem do sobrenatural e a terra continuar tal qual está, não significa que não haverá uma intervenção sobrenatural. Exato. Né, e há de se considerar que ela será sobrenatural, nós entendemos assim. Exato. Se a primeira vinda de Cristo se deu, é claro, de forma sobrenatural, né? A gente pensa assim, mas não de uma forma fantástica, né? Humanamente falando, né? Ele vem como um servo, ele vem como um filho de um carpinteiro, deste modo, pregando aos humildes. Nós sabemos que o arrebatamento se dará das nuvens, já será, né, algo sobrenatural, porque esses estarão com ele, desaparecerão, serão arrebatados, é a parousia, e a sua segunda vinda, inclusive, e aí, né, o milagre se estabelecerá na medida que ele descerá e todo olho ele o verá. Então são falácias fundamentadas sobretudo aí num naturalismo, né, posto nas questões que são puramente naturais. Exato. A gente até consegue compreender as pessoas fora da igreja defendendo uma teoria naturalista, né, ou materialista, em que o transcendente não existe, o espiritual não existe, milagres não são possíveis, mas quando isso entra dentro da igreja é muito perigoso. Sim. Depois do iluminismo, uma coisa muito perigosa que adentrou em quase todas as faculdades de teologia é o método crítico histórico. Perfeito. Olhar para a Bíblia como um mero documento, pessoas escreveram com pressuposições. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade divina, é a partir dali que a gente constrói o nosso pensamento. A gente pode olhar de vários ângulos, Sim. mas a gente tem que cuidar para não tirar aquela autoridade intrínseca da mensagem que está ali contida e que precisa ser visto com muito cuidado na construção do nosso pensamento. A teologia liberal, né, que tenta esvaziar a Bíblia do sobrenatural. Né? Aí fala-se do Cristo histórico. Exato. Esse é assunto para um outro momento, mas acho que é importante considerar realmente aqui, nem que seja para pesquisa, né? Quer dizer, uma teologia que tenta esvaziar do sobrenatural, e a vinda de Jesus é posta também em xeque nessa questão. O nosso segundo tópico fala sobre, então, agora, não mais, né, sobre essas falácias, mas a certeza da vinda de Jesus, né, que parte para alguns mestres de forma aí, voluntária, como diz a lição, como uma ignorância deliberada. Tem um parágrafo muito importante que diz assim, sem dúvida, uma das estratégias das seitas e heresias é exatamente desprezar as escrituras. Então, quer dizer, são exegeses, não é? Você olhar o texto e você se fundamentar partes de textos sem olhar a teologia, como dissesse, a teologia bíblica, a teologia num todo. Eu penso, inclusive, que no tempo que nós estamos vivendo, há pessoas que nem uso da Bíblia mais fazem. Eles fazem uso de textos que nem estão na Bíblia. Né? Nós temos uma série de questões que se dão nessa tônica, experiências próprias, visões, sonhos, revelações, as pessoas são levadas por isso. Perfeito. A Bíblia é a revelação final. Não existem novas revelações com relação ao plano, propósito e não de Deus. Né? Então, quando a gente tem Maomé, ou seja, Joseph Smith, ou o raio que parta aí, que aparece dizendo que tem uma revelação nova, aí não é condizente. E as pessoas pegam um texto fora de contexto e tentam criar alguma coisa. E criam um pretexto e saem pregando heresia por aí. Então, o nosso método, tu falaste de histórico crítico, é histórico gramatical, né, por excelência. Então, nós analisamos o contexto histórico
e o próprio texto, né, dentro do contexto. Analisamos o parágrafo, o livro. Ou seja, existem várias regras. Uma delas é que a Bíblia é o melhor dicionário e nós buscamos a própria palavra e não ela, além dela, porque a Bíblia é a verdade absoluta e não parte dela. Amém. Um outro perigo é aquela fala que se tem, né, de algumas vertentes teológicas e que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém. Exato. Ela é a palavra de Deus e, olhando na palavra de Deus, uma doutrina, uma verdade irrefutável é a doutrina da vinda de Jesus, sobretudo em 2 momentos, arrebatamento e o final, então, né, a sua vinda em glória no final da grande tribulação. Dentro ainda do segundo tópico, nós temos o ponto 2, que fala sobre Criador, olha só, Criador e Juiz. Para comprovar a veracidade da promessa divina, Pedro apresenta então 2 argumentos bíblicos e históricos irrefutáveis, os quais são ignorados por aqueles que zombam da fé cristã. O primeiro, então, é a criação do mundo pelo poder da palavra e o segundo é o julgamento diluviano. Claro que não há tempo aqui para a gente entrar em todos os argumentos, mas a criação é o fato mais evidente cientificamente, filosoficamente, teologicamente, para qualquer pessoa que está aberta a compreender isso. Então, Deus, em algum momento, criou o universo do nada. E muitos pensadores dizem que não tem milagre maior do que do nada criar todas as coisas que existem. Então, é evidente que é um ato soberano de Deus. Em segundo lugar, nós temos na nossa consciência, no nosso coração, e Paulo vai falar disso lá em Romanos, essa consciência moral, que nós devemos prestar contas por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós deixamos de fazer. Por isso é natural que haja um julgamento. Sim. E essa é a esperança de muitas pessoas que são injustiçadas hoje. Por mais que existam injustiças, pessoas más que se levantam, mas nós sabemos, né, que em algum momento o julgamento virá e as pessoas prestarão contas, né, e isso será feito pelo Deus que criou o universo, né, e que teve um plano para salvar aqueles que se arrependem, mas aqueles que não se arrependeram serão julgados. Então, para aqueles que consideravam que não haveria um arrebatamento, não, uma vinda de Jesus, ou seja, uma manifestação soberana e extraordinária, Pedro então diz, olha a criação do mundo, né? Algo mais extraordinário que isso. E outros sim, e a partir desta vinda, um julgamento, ele diz, mas isso já aconteceu? O próprio Jesus fala, né, sobre isso. Assim como nos dias lá de Noé. Da mesma forma, parece que Pedro escutou muito bem isso e traz isso à lume, né, tratando sobre isso. Prestou atenção no mestre. Prestou atenção no mestre. E o ponto 3 fala sobre que a promessa não tarda. Parece, se você olhar no contexto, que todo esse discurso de apostasia, de desconstrução, começa a minar o ânimo. Não vou dizer a fé, mas o ânimo, né? E vamos pensar. Fato que nós vamos ouvindo, essas coisas podem entristecer. Vai entristecendo, vai colocando em xeque, em dúvida. E aí o escritor, mais do que pronto, diz assim, no versículo 8, né? Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ele vai dar uma reanimada dos irmãos frente a isso, né? Então ele direciona uma palavra de ânimo e esperança, porque sabe que os irmãos ali estão sofrendo um pouco com isso, estão sendo abarcados por essa lógica, entendendo que estes que usam dessa falácia são homens treinados, né? Uma retórica, né? Possuem argumentos falaciosos muito bem estabelecidos, têm uma oratória. Eles convencem, buscam convencer através do discurso, que é uma característica do nosso tempo, né? Através do discurso, as pessoas têm abarcado muitas pessoas, né, para si. Têm enredado muitos, né, com as suas filosofias e, inclusive, cristãos. A Bíblia diz que uma das características dos últimos tempos é que o amor esfriaria e, olha, muitos seriam levados, né, conduzidos, se desviariam, e que se os dias não fossem abreviados, aí nós estamos vivendo, né? Sim. Nós sentimos um pouco sobre isso e disso. A apostasia dos últimos dias, né? Então, ele vai usar então de alguns argumentos. A primeira, ele vai dizer que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Perfeito. Entender isso é um mistério. Né? Então, até porque Agostinho já vai trabalhar essa questão do tempo, né? O tempo como uma criação de Deus. Sim. Não existe tempo para Deus. Exato. Não é? Deus está para além do tempo. Deus cria o tempo. Quando Deus olha, Deus vê passado, presente e futuro. Nós, como criaturas postas nesse mundo, né, sobretudo dimensionada por tempo e espaço,
Nós damos conta disso, nós percebemos isso e cada vez mais, né? Que o tempo cada vez mais vai sendo cronometrado de uma forma mais mínima, milimétrica, né? Sim. Então damos conta, percebemos, mas Deus está fora do tempo. Exato. Deus é eterno, fora do tempo, da matéria e do espaço. Então, tentar apressar Deus, tentar colocar Deus na esfera do tempo é uma coisa ilógica. Exato. Né? Eu até ouvi alguém uma vez dizer, Anderson, é cômico até, né? Parece que Jesus está lá na porta do céu, né? Olhando, pai, eu posso ir, sabe? Primeiro que Jesus sabe. Não, mas ele não sabia, claro, como homem não sabia. Como homem não sabia, porque ele não tem por usurpação ser igual a Deus, ele se esvazia desses atributos, inclusive da onisciência. Mas tendo sido coroado e assumido a sua condição, ele sabe todas as coisas. Né? Pensar em um Cristo que está lá ansioso, esperando para vir pedindo, pai, eu posso descer? Isso não existe. Não. Deus está para além do tempo. Essas coisas não fazem sentido para ele. Segundo, o Eterno é soberano e trabalha de acordo com o seu calendário. Né? Deus sabe todas as coisas. Existe um propósito divino. E esse propósito fica, inclusive, claro na terceira questão, que ele diz que o Senhor é longânimo e está dando oportunidade para aqueles pecadores se arrependerem. Ou seja, é por amor que ele o faz. Exato. E por amor a gente também tem que ter a paciência de esperar. Eu sempre penso assim, às vezes eu quero apressar algumas coisas, mas quanta gente ao meu redor, né? Jesus volta logo, mas quantas pessoas que não foram alcançadas ainda. Então que essa mesma longanimidade esteja em nós e nos leve a uma ação. Eu acho que não está aqui na lição, mas a igreja de Tessalônica, você se referiu, teve um problema alguns acreditando que Jesus já tinha voltado e outros acreditando que enquanto ele ainda não voltava, eles poderiam ficar parados esperando, né? Vamos cruzar os braços aqui até que Jesus, né, de tanto olhar para o relógio e olhar para o pai diz, vai Jesus, pode descer. Ele viria, mas a gente precisa ter uma ação né, alinhado com a paciência e longanimidade de Deus. O nosso terceiro tópico, então, fala sobre a vinda do Senhor, mas em relação ao preparo da nossa parte. Né? E há de se considerar, e aqui a gente já poderia falar do ponto 2, antes do alerta, é que a vinda do Senhor, ela está no calendário divino, segundo a sua soberania. Ele virá, isso é uma verdade inegável, mas fazer parte desse grande evento depende também da nossa conduta. Sim. Claro, entram várias teologias aqui, né? Nós temos calvinismos, nós temos arminianos e eu digo arminianismos porque há vários, né? Assim como não há um calvinismo também. Certo. A junção, várias escolas, inclusive, algumas que se aproximam numa simbiose, né? Mas há uma aí também que é o universalismo, que diz que no final todo mundo vai ser salvo, ou seja, na vinda do Senhor todo mundo sobe. É uma coisa meio gritante, né? Gritante aos nossos ouvidos. Mas existe uma relação muito importante de conduta, né? Aqueles que não acreditam em julgamento na vida futura vivem com base no lema aproveite o momento. Mas aqueles que acreditam, né, que há uma conduta, que há um compromisso necessário, que nós precisamos guardar a coroa realmente, né, para que ninguém a tome, entendendo que a gente precisa, né, fazer valer todo esse investimento que ele fez em nós, que é a graça de Deus, e valorizar isso e não brincar com essas coisas, né? Como nós falamos inclusive na lição passada, aqueles que voltam, não é? Uma expressão forte, mas Pedro usa. Exato. A porca volta à lama. Quer dizer, então existe a possibilidade sim das pessoas perderem a salvação, essa condição é possível, e então ficando de fora, né, do arrebatamento da vinda do Senhor. Claro. Acho que independente de como a salvação se opera, que o calvinismo vai dizer de uma forma, os arminianos de outra forma, mas o que o crente ele precisa ter, e ter isso com uma grande convicção na sua mente, é que há uma atitude ativa nossa em permanecer no local em que Deus nos colocou, né? Se a fé foi gerada por Deus, se a fé foi uma resposta à minha graça preveniente de Deus, tudo bem, a gente pode divergir, mas independente da doutrina de salvação, precisamos ter uma atitude ativa de desejar permanecer nesta graça que não merecemos, né? Isso nos leva a fazer algumas coisas, deixar de fazer algumas outras coisas, e não como se fosse um peso ou por causa de uma regra que eu preciso cumprir, mas por amor mesmo, por compreender o quanto ele nos amou, o quanto a gente amou. Perfeito, fazemos por amor. Eu acho que a palavra certa é essa, né? Quer dizer, há a expectativa de encontrarmos o noivo, e eu acho que dá conta disso é a parábola das 10 virgens, que é muito forte nesse sentido. Quer dizer,
tem 10 virgens que elas estão vestidas da mesma forma, todas elas, né, estão com as suas lamparinas, todas elas estão no cortejo, todas elas têm um desejo, mas 5 delas vão além. Eu gosto muito dessa parábola, porque, parabolicamente falando, né, 5 delas vão além. Porque elas pensavam, mas e se ele tardar? Ele pode demorar um pouquinho, né? Quer dizer, alguma coisa pode acontecer, talvez o propósito deles seja. Então eles disseram, nós amamos tanto que devemos estar preocupados com todos os detalhes, inclusive ter uma reserva. Aquelas outras não. Isso fala muito de religiosidade, né? Se você quiser se enquadrar, né, numa liturgia, numa religiosidade, no pensamento apenas por uma questão puramente racional, né? Vamos dizer assim, puramente racional, e não tiver esse quê de amor, de desejo, de aproximação, de relacionamento, de intimidade, você fica só com a lamparina. Mas quem quer ir além, e amar é correr riscos, amar é ir além, né, vai pensar, não, mas eu amo tanto que eu vou além. Eu vou levar comigo um vasozinho ali, cheio de azeite. Uau, gente, estou quase pregando. Pois bem, voltando então, no primeiro ponto ele fala sobre o alerta. A gente não precisa tecer muitos comentários, porque ele é muito incisivo em relação a isso, e aí ele vai dizer que essa vinda será brusca, será repentina, né? E aí nós entendemos que a primeira parte da vinda é ele vem nos buscar, não é? E então, passado daí a grande tribulação, e 7 anos, então ele virá e todo olho então o verá. Mas nesse momento será algo aterrador para quem estiver aqui no mundo, nós estaremos com o Senhor, repentinamente. E aí o autor até comenta aqui que talvez para nós isso não será, né, uma surpresa de fato, não deveria sê-lo. É interessante esse contraponto, achei muito interessante, porque, mas é uma surpresa para todos, mas nós já aguardamos a vinda, nós já vivemos a vinda. Se for uma surpresa, é um problema, eu acho. Nós deveríamos viver a vinda, então, ou seja, não deveria ser. Apocalipse trabalha muito, né? Essa palavra, esse enunciado, essa frase, né? E a esposa e o espírito dizem vem, o espírito e a noiva dizem vem. Quer dizer, está a todo momento dizendo vem, está esperando. Né? Quando você está esperando alguém, né? Minha esposa está me esperando, o filho está esperando, alguém está me esperando para um evento, uma reunião, quando ele chega não é alguma surpresa, porque eu já esperava. Né? Então, eu acho que é alguma coisa que você, professor, sobretudo, né? Falamos a professores, também alunos, você pode trabalhar lá essa questão, eu julgo que uma parte importante. Né? Muito importante. É surpresa, mas ao mesmo tempo não é, porque nós devemos viver a sua vida. E é bom despertar essa consciência nos alunos dessa esperança, e tão doce esperança que nós temos. Né? A noiva, esperando o noivo, ela espera com ansiedade, ela espera com desejo, nossa, quando que vai vir? Né? Não para de fazer as suas coisas, não para de ficar preparada, como o exemplo que você deu, mas sempre desejando. Às vezes eu me pergunto, quando eu estou em algum ambiente, quantos de nós, vou me incluir, né, estamos de fato esperando que ele venha, ou será que estamos, né, tão preocupados com outras coisas? Enfim. O tempo que vivemos, capitalismo, não é? Sociedade de consumo e outras coisas, nosso olhar às vezes é muito voltado para cá, para essa tônica, né? Tônica material, tônica humana, e não olhamos, né, para cima, não vivenciamos essa esperança. De fato, Paulo diz que esperança que se vê não é esperança, e nós queremos viver uma esperança muito visível, concreta, objetiva. É por isso que a esperança da vinda de Jesus, sendo esperança e não sendo vista, é tão difícil para muitos de nós em muitos momentos. Mas se nós vivenciarmos essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, isso vai ser para nós algo mais sensível. E torna-se natural. E natural. E como Paulo fala em Colossenses 3, pensar nas coisas que são do alto. Uau. E não nas coisas que são da terra. E concluindo então esse terceiro tópico, ele fala sobre a nossa responsabilidade, algumas questões nós aqui já trouxemos, né? Que é uma responsabilidade que ela está presente em toda a segunda carta. De Pedro, ele trata isso em toda a carta, como um pastor de igreja, ele está preocupado com os seus, porque estão sendo enredados por várias filosofias e apostasias, entre elas essa desconstrução, né, da vinda do Senhor. Eu fiquei pensando aqui numa aproximação didática, para pensar um pouco acerca disso, porque são duas coisas que o Novo Testamento deixa muito bem claro, né? Para além, é claro, do Evangelho
do sacrifício vicário de Cristo, né? Quer dizer, isso é que estabelece a condição da nova aliança, que se dá o Novo Testamento em Cristo. Mas é duas coisas, ele fala sobre a vinda de Jesus e outra é o trabalho, né? O ide, fazer discípulos. Existe uma relação direta, isso às vezes parece um contraponto, né? Um antagonismo, quer dizer, nós devemos viver a vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo trabalhar. Tá, mas e aí? Tu trabalhasse ali Tessalonicenses, quer dizer, estavam vencendo tanto a vinda de Jesus que não queriam mais trabalhar. Exato. Ok? A ponto de Paulo tem que vir e, olha, não quero que sejais ignorantes, porque isso não acontecerá sem que... E aí ele vai trabalhar algumas prerrogativas. E eu fiquei pensando sobre isso. E imagine você, eu peço para você, Anderson, faça assim, vai lá para o centro da cidade amanhã, que eu vou lá amanhã me encontrar contigo. Você que é meu amigo, você vai cedo, você não sabe que hora eu vou, eu não te disse a hora. Você vai às 7 horas da manhã e você fica esperando. Isso é hipotético, né, Anderson? Mas digamos que você iria. Mas vai. Ele iria. Então, às 7 horas ele vai, e aí dá 7, dá 8, dá 9, eu não vou, não chego. Dá 10, dá 11, eu não saio de casa para ir. Dá 1 hora, dá 2 horas, dá 3 horas da tarde, eu disse, não, ele está brincando comigo, ele não vem. Ele não vai vir. E aí, de repente, se aproxima alguém e diz, está esperando quem? Fulano de tal? Não, ele não vai vir. Que hora que ele disse que viria? Disse que viria hoje, mas não vai vir. Dá 5 horas, tu diz, eu vou esperar mais meia hora. Se ele não vir, eu vou embora. E dá 5h30. Você vai embora. Mas 5h31 eu chego. A culpa é de quem? Eu disse para você que eu iria, mas não disse a hora. Em contrapartida, há uma questão importante. Se eu dissesse para você assim, Anderson, vai amanhã lá, mas enquanto você estiver lá, me esperando, eu vou pedir que você pegue um livro, eu vou te dar um livro, eu queria que você lesse esse livro e fizesse alguns apontamentos. Você iria chegar às 7 horas, ia pegar o livro, ler, eu sei que você gosta de ler e tem uma boa crítica em relação a isso, faz uma boa leitura, você ia ler, ia escrever, ia estar tão envolvido com isso, como é próprio dos trabalhos, né? Às vezes, quando nós estamos envolvidos num trabalho, o tempo passa muito rápido. Mas quando nós estamos ociosos, parece que o tempo não passa. Isso é verdade. Não é assim? É uma característica, né? Nós estamos envolvidos com alguma coisa, o tempo passa muito rápido. Quando não estamos, ficamos entediados. E aí, quando chegou 5h31, eu cheguei. E vocês dizem, já chegou? Por quê? Porque vocês estavam envolvidos com o trabalho. E a Bíblia trabalha esse contexto. Nós estamos envolvidos com a obra do Senhor. Sim. Com a obra. E esse trabalho, ele não é um trabalho penoso. É um prazer. É um prazer. Então... E o tempo vai passando. Para alguns, né, esse encontro se dá de uma outra forma. Né? Passamos, morremos, nos encontramos com Ele. Para alguns, nós o aguardamos, de uma forma ou de outra encontraremos com Ele. Mas o nosso compromisso é com o Evangelho e com o ID. Em relação à sua vinda, nós a vivenciaremos, de uma forma ou de outra. Né? Preparados para as duas instâncias, os dois momentos. Por fim, a conclusão nos diz, Pedro concluiu sua segunda carta admoestando os crentes a se precaverem contra os enganos dos homens, isso está bem claro, inclusive nas outras lições, para tanto, dizem para crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são conselhos que sintetizam as duas cartas do apóstolo. Para estarmos firmes na verdade, é preciso crescer na graça e no conhecimento. Isto é, precisamos nos desenvolver espiritual e intelectualmente, mas, sobretudo, é preciso que seja dada glória e honra ao Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Suas considerações finais, Anderson? Que a gente possa ter esse entendimento de que conhecer a Deus e servir a Deus são os maiores prazeres que o ser humano pode ter. Amém. E a gente pode fazer isso no tempo presente, ainda com a esperança de que um dia vamos estar com Ele para sempre. Querido, tenha uma ótima aula, que o Espírito Santo possa se mover aí na sua classe, né, e que você possa se aprofundar, certamente há muito que se aprofundar nessa lição. Esperamos que nesta aula, em todo esse trimestre, você tenha sido grandemente edificado por essas web aulas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.